Hello! Vamos lá para o vídeo número 2 da vida sentimental da mulher negra. Esse é um vídeo muito especial porque são exatamente 1h12 da madrugada e eu acordei. Hoje é 26 de novembro de 2025. Ontem aconteceu algo muito histórico para as mulheres negras do Brasil, que foi a marcha das mulheres negras após 10 anos. Aconteceu em Brasília. Várias mulheres trabalhadoras, empresárias, profissionais, advogadas, autônomas, encheram a esplanada para buscar o bem viver. E o Espírito Santo me acordou e eu tinha esquecido dessa marcha. Mas antes de acordar, eu estava sonhando com vida sentimental de mulheres negras. Eu estava lembrando do vídeo que eu gravei. Se você não assistiu, é o vídeo que fala sobre a solidão da mulher negra. E eu estava pensando nisso. Meu Deus, como o Senhor fala conosco. E eu acordei nesse horário que eu acabei de falar para vocês e fui no Instagram, na outra rede social. Aqui tem uma chinela ao fundo, peraí. Tirei. Na outra rede social. E na hora que eu abri a tela da rede social, apareceu uma notícia que ela confirmou aquilo que eu tinha falado com vocês, né? Foi o Espírito Santo confirmando aquilo que eu falei para vocês no vídeo anterior sobre a solidão da mulher negra. Porque recentemente saiu uma pesquisa, e eu vou tentar colocar essa pesquisa aqui, sobre as mulheres negras não estarem sendo escolhidas para casar, nem as negras nem as pardas no Brasil. E eu fui ler a seção de comentários e muitas mulheres falando assim: eu também já desisti do amor, mas também as que casam estão sendo agredidas, estão sendo mortas, então nem compensa casar sendo mulher negra. Teve um que falou assim: me fale um ranking que o povo negro, um ranking ruim que o povo negro não está em primeiro lugar. E isso foi uma confirmação espiritual do vídeo que eu gravei sobre a solidão da mulher negra. Eu não sabia que sairia essa pesquisa esse ano. E justamente ontem também, porque eu acredito que Deus não trabalha com coincidências, não existe acaso no reino dos céus, no reino de Deus, eu encontrei uma canção. Na verdade, foi ela que me encontrou. E ela é uma canção em inglês de uma artista que eu não conhecia, que fala basicamente voltando a si mesma. E é sobre isso que vamos falar hoje, né? Parabéns às mulheres negras que foram à marcha da mulher negra, do bem viver, da reparação do bem viver. Mas hoje vamos falar sobre solidão da mulher negra e como voltar para si mesma, né? Quanto o Senhor Jesus está interessado na mulher negra no Brasil. E eu creio que haverá muitos movimentos que vão sair a partir dessa marcha, movimentos positivos, porque seja você uma mulher negra do movimento ou não, a gente buscar reparação histórica e buscar espaço no mercado de trabalho, na educação, é algo que vai não só para você, mas para a geração futura. E eu creio que Deus tem um projeto político e também espiritual com as mulheres negras do nosso país. E é muito importante a gente se cercar dessas informações e comemorar quando tais coisas acontecem. Mas, para além disso, eu tenho uma palavra de Deus para você, continuando aquela abordagem que falamos sobre a solidão da mulher negra, que é voltando a si mesma. E eu vou pegar esse gancho da marcha do bem viver da mulher negra, depois de 10 anos, uma marcha histórica, que vocês sabem que eu sou do movimento e que eu já fui muito para Brasília, bater panela, entrar nos congressos, enfim, da vida, participar de reuniões a portas fechadas. E nessa canção que eu citei para vocês, que eu vou tentar colocar o link, eu não sei se pode colocar, mas depois você pesquisa a tradução. Ela falou muito comigo, porque ela fala sobre
uma experiência de uma mulher negra, que aqui eu também me identifico muito, que ela escutou as vozes ao seu redor e ela seguiu essas vozes, só que ela não conseguiu se identificar quando se olhou no espelho, porque ela estava se perdendo para tentar se encaixar em um molde, para se tentar encaixar em uma sociedade, em algo que não pertencia a ela. Inclusive, a batida do seu coração estava de forma descompassada, porque ela não era ela mesma. E dentro dessa canção, ela passa por uma fase que ela percebe que ela não estava doente. Ela apenas precisava de um tempo para descansar. E quando falamos de solidão da mulher negra, eu tenho aprendido muito isso com Deus, né? O tempo para descansar. Como eu falei no vídeo anterior, Deus está muito interessado na sua alma, mulher negra. Eu acredito que o Projeto Balai ele não surgiu do nada. E que o Senhor ele não me tirou de onde tirou e me fez passar pelo que eu passei para estar aqui diante de você do nada, né? Ele é um Deus que é muito proposital. E essa canção, voltando para si mesma, e quando falamos aqui da mulher negra cuidar de si mesma, de autocuidado, eu me lembro de Mateus 27, 51, que eu vou ler para você, que fala assim, 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Essa passagem, ela fala de quando Jesus, ele deu o seu último suspiro. Ele deu o seu último suspiro, e para você entender esse versículo, essa passagem bíblica, é basicamente assim. Antes de Jesus vir à Terra, se encarnar como homem, porque ele era filho de Deus, apenas um grupo muito pequeno de pessoas, um grupo seleto de pessoas, podia entrar no templo para oferecer sacrifícios e falar com Deus. Um grupo que renunciava, que vivia uma vida de santidade. Apenas esse grupo podia chegar lá e conversar com Deus olho com olho, face a face. Mas quando Jesus ele veio e morreu na cruz por mim e por você, esse véu que separava eu e você de falar diretamente com ele foi ao chão. E a Bíblia deixa muito claro, o véu do templo, ele se rasgou de cima para baixo, ou seja, a separação partiu de Deus, de Jesus, para nós. Não fomos nós que tivemos a iniciativa de amá-lo primeiro. Foi ele que nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Você tem noção disso? Jesus nos amou primeiro. E quando falamos de voltar para si mesmo e solidão da mulher negra, é nesse aspecto de que às vezes a gente quer tanto essa reparação do bem viver, e aqui eu não estou criticando, mas a gente quer tanto esse empoderamento, ocupar espaços políticos, ocupar espaços na academia, na vida sentimental, mas esses espaços eles não vão nos preencher completamente, porque existe uma lacuna que é do tamanho de Deus. E eu falo isso por experiência própria. Quando você volta para si mesmo, mas volta com Jesus do seu lado, tudo novo se faz. Tudo novo se faz, porque com ele as coisas velhas ficam no passado. Quando falamos de solidão de mulher negra, quando falamos de lutas, eu não sou resistência a essa luta. Inclusive, eu sou muito a favor de mulheres dentro da igreja, fora da igreja, do movimento ou não do movimento, elas votarem em pessoas que representam elas, que vão dar voz para elas em relação a direitos humanos, violência doméstica, em relação a espaços de poder, educação. Eu não sou hipócrita, eu faço parte do movimento, eu luto por educação justa para todos, em especial para as mulheres negras. Então, não é isso, não é apenas isso. Mas quando nós venhamos aqui nesse aspecto de
cuidando de si, protegendo aquilo que está dentro de você, a sua alma, é o principal. Porque como é que você vai para o movimento? Como é que você vai lutar por reparação histórica, por educação, se na sua alma, na sua mente, no seu espiritual está tudo confuso, está tudo bagunçado? E quando Deus pediu para me fazer aquele vídeo sobre vida sentimental, eu não entendi. Mas aqui eu escrevi, né? Tudo aquilo que ele confirmou em relação a isso. A canção, a notícia que saiu, que eu vou colocar para vocês, minha própria vida pessoal, que é uma área que eu estou trabalhando muito e orando muito, que é a vida sentimental. Deus tem me preparado. Ele me preparou esse ano todo na vida sentimental. Esse ano todo. Assim, eu me converti e a primeira coisa que converti aqui, para quem não entende, é um termo de aceitei Jesus, né, como meu Salvador. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. E a primeira área que ele pegou para trabalhar foi justamente a área sentimental. Inclusive, eu não queria trabalhar nessa área, porque eu era resistência em relação a ela. Muito resistência. Já tinha falado o que eu vi nos comentários, eu não vou casar. Porque se for para passar por violência, questão psicológica, não quero. Porque eu passei por isso. Não quero. Eu prefiro ficar sozinha. Ninguém me olha, que eu não vou olhar para ninguém. Sabe? Dentro da fé. Conhecendo dentro da fé, porque eu era nova na fé, né? Mas depois que eu comecei a ler a palavra, e Deus começou a trabalhar isso em mim, eu acabei vendo que Deus, quando ele pega uma mulher negra totalmente quebrada, desculpa a expressão, com a cabeça totalmente desmantelada, ele vai curando, né? Ele vai costurando e transformando essa mulher em algo bom, em algo que é louvável, em algo que glorifica o nome dele. Eu quero que você entenda, tudo glorifica o nome do Senhor. Esse vídeo, ele glorifica o nome do Senhor. Eu estar aqui, glorifica o nome do Senhor. E o véu do templo se rasgou. Então, quando eu vi essa notícia, que confirmou o vídeo anterior, Deus confirmou que Ele quer trabalhar conosco na vida sentimental. Ele está nesse projeto. E eu não sei se eu sou a pessoa mais adequada para falar sobre vida sentimental, mas o primeiro ponto que vamos falar hoje é sobre Deus. Ele está interessado nisso. E quando eu olho para a minha jornada, da minha família, das minhas tias, das minhas amigas e a minha própria jornada, uma coisa que pegou muito sobre a vida sentimental, que eu vou compartilhar com você e que vai puxar para o segundo vídeo, é sobre, o terceiro vídeo, na verdade, é sobre a dependência, né? Dependência emocional. Muitas vezes, nós, mulheres negras, entramos em relações que têm agressão física, econômica e psicológica. Tem tudo. Eu passei pela psicológica. Graças a Deus não passei pela física. Mas havia sinais, desde o começo. Mas eu não tinha o conhecimento do meu valor em Deus. Inclusive foi algo que eu compartilhei com a minha mentora, que ora por mim, que escuta minhas lutas, né? Porque no começo da minha fé, quando eu aceitei Jesus, né, eu ainda estava em um relacionamento, eu estava saindo de um relacionamento que me fez muito mal, no sentido de muita mentira, muita manipulação, muito jogo político também. Eu entrei em política sem querer. Eu gostava da pessoa, mas aí ela queria política, ela queria o meu lado intelectual e não a minha alma, sabe? E eu estava totalmente arrasada quando eu cheguei aos pés de Jesus. Cheguei totalmente quebrada, como uma mulher samaritana, que eu falei no vídeo passado. Não porque eu tive muitos amores, mas porque eu criei expectativa nessa pessoa. E eu tinha essa dependência emocional muito forte, ao ponto de eu saber que aquela pessoa, ela não era boa para mim, mas eu gostava dela. Tipo, quando me converti, eu falava: Deus, por favor, muda essa pessoa, por favor. Eu amo, eu não sei viver sem essa pessoa. Sabe aquelas orações de gente assim que não sabe que Deus tem o melhor para ela?
eu fazer esse tipo de oração. Mas eu não me culpo, faz parte da cura você passar por esse processo de se derramar diante de Deus. E eu chorava muito, eu me lembro que eu chorava muito na igreja. Ficava no cantinho e chorava. As pessoas me olhavam, não olha. Não olha. E Deus sempre me trabalhando. Calma, entrega, confia. Eu tenho o melhor para você. Eu tenho coisas boas. Eu te amo como ninguém te amou, mas eu não quero o seu amor. Eu quero o amor dessa pessoa. Essa dependência, né? Esse estar longe de mim para tentar me encaixar no mundo dessa pessoa. Que é a que a canção fala. Voltando, né, para si mesmo. Então, quando você está em uma dependência emocional, tudo naquela pessoa é incrível, né? Existe o espelhamento, existe aquilo que você... Às vezes você vê que tem algumas atitudes que não são boas, mas você meio que faz vista grossa porque, poxa, o amor tudo suporta, tudo crê, vou ter paciência que no futuro vai ser diferente. Então, dessa dependência emocional eu domino muito. Dominava. Deus me libertou, graças a Deus. É como se você vivesse em uma gaiola, que você sabe que está presa, a porta está aberta, mas você não consegue sair sozinha. E Deus trabalhou comigo, né? Ele me puxou para essa área sentimental, mesmo eu não querendo ir para ela, ele me puxou para lá. E eu fui entendendo quem eu sou em Deus. Quer dizer, no começo eu pensei que estava entendendo quem eu sou em Deus. Até que eu tive uma experiência que eu percebi que, na verdade, eu ainda não tinha entendido o meu valor em Deus. Porque alguém muito legal, que eu acho legal ainda, olhou para mim, mas eu pensei, poxa, eu acho que eu não sou boa para essa pessoa. Eu criei várias teorias, várias coisas. E Deus falou, poxa, Laila, deixa eu trabalhar em você, deixa eu cuidar de você, entrega a tua vida sentimental nas minhas mãos, que eu vou cuidar de você. Mas por que você não pega essa dependência toda que você tem em pessoas, em amizades, em relacionamentos e não coloca nas minhas mãos? E aí surge essa série sobre vida sentimental da mulher negra. Porque o Senhor, o Espírito Santo tem me mostrado que o véu do templo se rasgou. No sentido de que a gente não precisa depender emocionalmente de homens, de pessoas, de amizades, de empregos, de militância, de família, quando o dono do universo está se convidando para que a gente dependa dele, para a gente dependa inteiramente de Deus, porque ele é o único que não nos decepciona, nunca nos decepciona. Quando eu falei no vídeo anterior que eu estou convidando vocês, mulheres negras, a orar pela vida sentimental, eu falei muito sério, porque pode vir e vai vir muitas oportunidades em 2026, 2027. Portas vão se abrir para nós. Deus já me mostrou isso, eu creio que é verdade. Só que essas portas, elas são incríveis. Pode vir assistência do governo, pode vir... Só um minuto. Vai vir assistência do governo, vai vir oportunidades profissionais, de pós, de educação. Na área da educação vai vir bastante, tá? Spoiler, vai vir bastante para nós. Mas o que adianta você ter tudo isso e você não tá bem com o teu Criador? Você não tá bem com você mesma. Você está fora de si. Esse é o momento de nós, mulheres negras, voltarmos para nós mesmas, mas não voltarmos sozinhas, voltarmos com o dono do universo. Porque não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Não adianta você estar cercada de dinheiro, cercada de boas amizades influentes, cercada de currículos, de parceiros, e a sua alma, você perder ela. Você perder o verdadeiro amor, né? O propósito dessa série que a gente está gravando aqui é mostrar para você, e enquanto eu gravo esses vídeos, Deus também trabalha em mim, é que o primeiro casamento, o primeiro amor, é o amor que você tem que ter com Deus. A primeira relação mais importante é você e Deus, porque Ele é o nosso marido, Ele é o nosso pai, Ele é o que provê todas as coisas. E a gente precisa urgentemente
abrir os olhos para isso e voltarmos para nós, né? Antes de correr para a marcha, antes de pegar um lado político A, antes de lutar por tudo isso, você tem que estar top, assim, com Deus, porque uma mulher negra curada, ela cura outras mulheres negras. Eu sempre falo isso para minhas amigas negras, né? Que quando a gente se movimenta no mundo espiritual, quando uma mulher negra, ela fica de joelho em oração, ela lê a palavra de Deus, ela aplica isso na vida dela, o inferno fica revoltado, porque olha para a nossa história, olha o que o diabo fez conosco, né? Escravidão, não só física, mas escravidão sentimental, porque nós vivemos no nosso país, infelizmente, uma escravidão na vida sentimental. Tantas mulheres negras escravizadas de sentimentos, que sabem que aquela relação, ela não é boa para ela, mas não consegue sair. Eu já falei com muitas meninas que passaram pelo que eu passei, algumas ainda estão presas nisso, né? De ouvir mesmo. E quando ela falou, eu me lembrei da minha oração, né? Laila, eu sei que ele não é bom para mim, mas eu não consigo. Deus, ele quer te fazer conseguir soltar e voltar para si mesma. Eu estou nesse processo de voltar para mim mesma, sabe? De reconhecer a minha história, de escrever sobre isso, daqui a pouco tem surpresa, de voltar a velhos sonhos. Eu estava deitada, outra coisa que o Espírito Santo me fez lembrar agora, estava deitada quando ele me fez lembrar de um sonho que eu tinha, que eu deixei na gaveta para ir lutar no movimento, para ir abraçar o mundo, para ouvir as vozes que falavam, você tem que ser uma liderança negra, porque você veio de Caxias, Maranhão, porque você fez tal coisa pelo movimento. E eu deixei esse sonho que já estava bem encaminhado lá no cantinho. Quer dizer, eu me deixei para correr atrás de coisas que não eram e não são coisas que levam para o céu. E hoje eu vou voltar a esse sonho, porque o Espírito Santo falou, tá na hora de voltar. Eu não vou compartilhar com você, porque um sonho compartilhado fora da hora vira apenas sonhos, não vira algo concreto. Mas ele vai se concretizar, porque Deus falou que está comigo. E aí ele me mostrou que eu estou pronta para ele. Volte para você mesma, como na canção. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas volte sabendo que é melhor voltar com Jesus. Como eu falei, a solidão da mulher negra não existe para quem é apaixonada por Jesus, para quem é amada por Jesus. E se eu, nesse vídeo, conseguir te lembrar que o véu do templo se rasgou e que você aí, mulher negra, pode falar com ele e ele vai te ouvir em relação à vida sentimental, à vida financeira, profissional, ele está contigo. Não duvide disso. Mas ele, nesse momento ele quer te preparar para a vida sentimental. Não sei por que Águas d'Água ele escolheu justamente eu. Mas eu, como eu falei, não sou coache. Não me chame de coache. Eu estou aqui falando da palavra. Então, vamos continuar orando. Aqui teve uma série de confirmações. São exatamente 1h35. Eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer por hoje. Deus te abençoe. Fica com Deus. Se cuida.